Hoje é o Dia Nacional de Combate à Gordofobia. No Brasil, 1 em cada 4 adultos tem obesidade. E a gordofobia prejudica ainda mais o tratamento dos pacientes. A gordofobia, ela é um preconceito direcionado às pessoas que têm obesidade ou sobrepeso, né? Como é que esse preconceito age, né? Como qualquer preconceito age, fazendo com que a pessoa se sinta inadequada, fazendo com que a pessoa se sinta não bem-vinda, fazendo com que ela não caiba, por exemplo, na cadeira, na catraca, não tenha mobiliário disponível para ela, com piadinhas que não tem graça nenhuma, do tipo, coisas que eu escuto no consultório, por exemplo. Então, o fulaninho chegou para almoçar, come logo que vai acabar toda a comida, né? Ou então, nossa, era só fechar a boca, não tem força de vontade, todas essas coisas que realmente desgastam muito a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, e isso no âmbito privado da vida dela, no âmbito público, quando ela vai estudar fora, ou quando ela vai pegar um transporte público, quando ela vai viajar, vai numa praia. Como nas outras formas de preconceito, as relações de trabalho, elas expõem muito isso, né? Sem dúvida. Dentro das empresas, a gente escuta muito isso. Já existem processos jurídicos em que as pessoas usam o termo gordofobia, né? Que ele é um braço do assédio moral. Né? O assédio moral a gente já conhece mais ou menos como é que acontece, a gente já sabe de processos que aconteceram, já há alguns anos se fala disso, mas um dos braços do assédio moral é a gordofobia. Então, tem processos aí já ganhos pela pessoa que propôs o processo, porque ele sofria, já tem alguns, na verdade, não tem um só, não. Ele sofria falas gordofóbicas, brincadeiras gordofóbicas, como se isso fosse normal, como se fosse divertido, e pior ainda, né, como se a pessoa fosse emagrecer porque ouviu algo assim, nossa, puxa, você é gordo e é só você que não sabe, né? Se a gente trocar a gordofobia por questões de gênero, questões raciais, questões de LGBT, questões de diversidade, como se fala nas empresas, fica muito fácil visualizar o preconceito. Muitas pesquisas, elas relatam que a gordofobia, ela dificulta o tratamento da obesidade. De que forma? Não só ela dificulta, como ela pode agravar a obesidade. Por quê? A pessoa fica inibida de buscar ajuda. Um dos tipos mais graves de gordofobia é a gordofobia médica, né? É a gordofobia feita por profissionais de saúde. Então, vou dar um exemplo bem claro. O paciente ou a pessoa que quer buscar ajuda chega nos nossos consultórios e aí diz, doutor, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho força de vontade. E aí o profissional em questão diz, é mesmo, né? Vamos fechar a boca, olha lá. Ele está respondendo afirmativamente àquela fala preconceituosa que a própria pessoa já está tão acostumada que ela mesma já repete e meio que para não passar vergonha ela já chega falando esse tipo de coisa, né? Um profissional habilitado para tratar pessoas com obesidade, ele vai responder, poxa, desculpa, mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo alguém vindo buscar ajuda. A pessoa que passa por esse tipo de coisa, ela não tem vontade de voltar no profissional de saúde, né? Ela sofre o preconceito e ela sabe que ela vai ouvir coisas do tipo, quando você emagrecer, você volta aqui. E isso não é tratamento, não é orientação, isso é só um julgamento, né? Ela não estaria ali se não fosse para isso. E ela não sabe o que fazer, ela se sente extremamente impotente, né? Quantos pacientes falam para mim assim, olha, eu não vou voltar esse mês na minha nutricionista porque ela vai me dar bronca. E não é esse o objetivo, né? Quem é especialista mesmo em tratar pessoas com obesidade não vai dar bronca. Vai corrigir a rota do tratamento, mas não vai dar bronca. A obesidade, como obesidade instalada, ela é uma doença, né? Tudo começa, antes da gordofobia, antes de tudo, começa num processo educativo sobre a doença. A gente precisa entender o que é a obesidade, porque senão a gente também está brincando com uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Ninguém vai brincar com uma pessoa que tem HIV, que é hipertenso, que é diabético. Não vai fazer brincadeira, porque não tem graça ter uma doença.
né? Mas a pessoa com obesidade, as pessoas se acham no direito de que aquele corpo é de domínio público e elas podem falar. A obesidade ela é uma mistura de genética e ambiente, e isso é uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam. A obesidade não é culpa da pessoa, a extensão da obesidade é o que a gente tem que tratar. E o tratamento da obesidade não é sinônimo de ficar magrinho. O tratamento da obesidade é tirar você de um patamar daqui, de gravidade, te levar para um lugar mais confortável, mais saudável. Pode ser um sobrepeso, pode ser uma obesidade de grau 1, pode ser que você é abaixo disso, mas dentro de cada possibilidade de cada corpo, né? Então não tem graça nenhuma brincar com a obesidade ou com o corpo do outro.